Hoje eu vou trazer para vocês aquela dica típica que vocês estavam esperando. O que é que o Enem tanto cobra nesta melhor disciplina da Terra, chamada matemática? Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem por aí? Ok? Tudo bem? Muito bem. Olha que coisa maravilhosa nós temos aqui. A banca, o famoso INEP, que é quem elabora a prova do Enem, tem algumas fixações. Há 384 anos os caras cobram as mesmas coisas. Uma delas, a mais típica, grandezas proporcionais. Lembre que, se forem diretamente proporcionais, quando uma cresce, a outra cresce junto. Inversamente, se uma cresce, a outra cai. Então lembre, essa questão de proporção não cai, isso despenca na prova. O INEP ama essa questão. Então já sabe, grandezas proporcionais é uma das coisas mais típicas de ser cobrada. Outra, bem na caruda, como se diz, tabela e gráfico. Interpretação de tabela e de gráfico. Cuidem com as pegadinhas. Veja exatamente o que diz no eixo X. E veja o que diz no eixo Y. Quando a banca fala, considere que no eixo X tem o tempo e no eixo Y tem os valores cobrados por mês. Se a banca perguntar uma coisa, não vá confundir com a outra, por favor. Certo? Sim? Sim. Pegando carona nisso, funções. Talvez seja onde as pessoas arrancam os cabelos. Funções de todos os tipos. Função de primeiro grau, ao famoso y igual a ax mais b. Função de segundo grau, y igual a ax quadrado mais bx mais c. E claro, funções exponenciais, y igual a elevado a x. Cuidem, porque a maioria das vezes quando cai exponencial, não cai diretamente. Ei, vamos calcular y igual a 2 elevado a x. Não, velho, os caras põem um troço biruta no meio do caminho e geralmente essa parte do expoente está lá no denominador. Faz com que você torça os seus miolos aí, e realmente, como eu falei agora há pouco, arranque os cabelos, pensando nessa questão de como é que eu faço agora que está lá no denominador, velho? É só fazer continha. Pense no seguinte, se eu tenho 2 elevado a 0, 1. Se eu tenho 2 elevado a infinito, infinito. Agora, cuidado, a grande dica do dia. 2 elevado a menos infinito vale 0. Cuidado com isso. Por que a gente conta essas coisas? Porque de vez em quando a banca inventa algumas funções exponenciais. Eles tiram essas coisas da manga, claro, né? E perguntam para você qual é o valor máximo que essa função vai admitir. Ou seja, eles dizem, considere que a população de pássaros num determinado meio lá é dada por essa fórmula. Então pode-se afirmar que nunca teremos mais do que 500 pássaros. Então você tem que analisar aquela fórmula para ver se realmente 500 é o valor limite. Então cuide com isso, por favor. Na mesma linha de pensamento, um dos itens que a banca ama, função ou só logaritmo. Quando está no meio de uma função, você tem que sentar no chão e chorar. Agora, quando é só log de alguma coisa, até é um pouco mais tranquilo. Então veja, a banca pode muito bem pedir função exponencial e função logarítmica. Cuidado com isso. Lembre que não conte para ninguém, esse é um segredo nosso. O logaritmo é só um expoente. Quando a banca cobra alguma coisa para você, lembre do que nós dissemos aqui, logaritmo é só um expoente. Por exemplo, quem é log de 16 da base 2? Você tem que lembrar que 2, que está a base lá, elevado a alguém dá 16. Cara, é 2 elevado a quarta que dá 16, então o log de 16 na base 2 é 4. Claro para todo mundo isso? Se a banca colocar isso em função, então o logaritmando vai variar e lá o y, que é o nosso logaritmo, vai variar em função disso. É só pensar, é só questão de se organizar. O que mais que a banca gosta? Estatística. Moda, mediana, cuidado com a mediana. Para ser mediana, ou seja, o valor do meio, os dados têm que estar em ordem crescente, ou decrescente, tanto faz. Mas tem que estar em ordem. Por exemplo, 4, 6 e 5. Quem é a mediana? Ah, é o 6 porque está no meio. Não é, velho. 4, 6 e 5 está fora de ordem. Colocando em ordem 4, 5, 6. O 5 é a mediana. Cuidado com essas pegadinhas. Então, se você souber mediana e média, você se deu bem. Agora, moda. Moda não é você usar um vestido vermelho que os outros estão usando. Moda é o valor que mais aparece. Por exemplo, 1, 2, 3 e 4. Ninguém aparece mais do que uma vez, então ninguém é moda. A modal. Agora, a pegadinha boa. 2, 4, 2 e 4. Quem é a moda? Muita gente vai dizer que é o 2 e o 4. Não, ninguém é a moda. Por quê? 2 e 4 aparecem 2 vezes cada um. Os dois aparecem a mesma quantidade, então ninguém é a moda. Claro para todo mundo isso? Muito bem. Geometria plana, geometria espacial, ou seja, na plana, área e perímetro, na espacial, volume. Principalmente
principalmente, que ninguém nos ouça de novo, o segredo nosso, cilindro, cone e esfera. Cubo é muito óbvio, cubo é muito típico, então cilindro e cone são as coisas que a banca mais tem que cobrar. Fora isso, de vez em quando, uma PA e uma PG, ou seja, sequências numéricas. Mas o grande pulo do gato foi o que eu disse. Continha, aritmética, fração e valores decimais, cuidado com essas pegadinhas, e daí log, exponencial, as funções todas, né, de primeiro e segundo graus, claro, a nossa estatística, probabilidade é uma boa. Qual é a chance de eu tirar de uma caixa com 10 bolas, uma vermelha? Eu não sei quantas vermelhas tinham lá, tem que saber a verdade, tem que saber isso também. Então cuidem, vejam o que a banca dá. Então a frase é, além de respirar profundamente, vou contar de novo isso. Faça 2 perguntas para a questão. O que temos, que é o que a banca te deu, e o que queremos, que é o que a banca pede. Se você souber isso, você mata as questões todas, certo? Veja um por um desses itens. Se você tem dúvida, mande e-mail, escreva, não se preocupe, pode mandar de madrugada, durante o Natal, durante a Páscoa, durante o Ano Novo, manhã, tarde ou noite, sábado, domingo, quinta-feira, para nós pouco importa, é só mandar. Tem dúvida, é só mandar e-mail, certo? Então, dá uma descansada, guarde todas essas dicas na matemática, estude cada um desses itens e, claro, se tiver dúvida, não perca a cabeça, muito pelo contrário. Peça ajuda que nós iremos pegar, não na sua mãozinha, que você está longe e não pode nessas épocas aí de pandemia, ninguém pode pegar na mãozinha de ninguém. É verdade. Mas sinta-se devidamente amparado, claro, primeiro de longe e depois de perto quando se for fazer a pergunta que nós iremos responder com o maior prazer. Então dá uma descansada, respire profundamente, porque eu vou e daqui a pouco eu volto. Grande abraço, fui!